Sejam bem-vindos, arquivistas. Este é o História e Eternidade, o seu portal para a investigação que desvenda os mistérios do passado e do futuro. O conflito entre Ismael e Isaque não foi apenas uma briga familiar, foi uma colisão de sistemas jurídicos que moldou o destino das nações. Analisamos os registros de Berseba e os arquivos de argila da Mesopotâmia para provar que a separação desses dois irmãos seguiu um rigoroso protocolo de sucessão da Idade do Bronze. O riso de Ismael, registrado no Gênesis, foi submetido a uma análise linguística e jurídica, revelando-se uma reivindicação de primogenitura que, pelas leis da época, exigia uma resposta imediata. Antes de mergulharmos nesse mapa real, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações arqueológicas. A investigação sobre a Primeira Guerra começa agora. Para desconstruir a expulsão de Ismael, aplicamos o direito comparado com as tabuletas de Nuzi. Esses textos revelaram que, se uma esposa estéril, como Sara, fornecesse uma serva para dar descendência ao marido, o status do filho da serva era juridicamente protegido, até que o filho legítimo nascesse. Cruzamos esses dados com o Código de Lipetishtar, que estabelecia: o filho da serva não dividirá a herança com o filho da esposa principal. Analisamos o termo hebraico mekaik, que significa riso ou zombaria, na jurisprudência do século XIX a.C. Esse gesto de Ismael contra Isaque não foi uma brincadeira, mas um ato de instalação de posse. Sara, ao exigir a expulsão, não agiu por ciúmes impulsivos, mas sob uma proteção legal que impedia que Ismael contestasse a liderança de Isaque no futuro. A expulsão foi um divórcio jurídico e territorial formalizado conforme os costumes mesopotâmicos. Localizamos o epicentro desse conflito em Tel Beer-Sheva. Escavações arqueológicas expuseram um sistema de águas monumental, com poços que atingem 70 metros de profundidade. No Bronze Médio, o controle de um poço equivalia à soberania nacional. Analisamos a logística de sobrevivência de Agar no deserto de Parã, confrontando a narrativa do odre de água com as rotas de oásis conhecidas pelos nômades Chazu. Identificamos a localização de Beer Lahai. A arqueologia da paisagem confirmou que este ponto era uma encruzilhada estratégica entre Canaã e o Egito. Ismael não foi apenas jogado ao léu, ele ocupou uma zona de comércio vital. Documentamos a transição de Ismael de herdeiro, rejeitado para um mestre do arco, uma especialização militar confirmada por pinturas murais egípcias da mesma época, que mostram arqueiros semitas dominando as fronteiras do Sinai. Conduzimos uma análise técnica sobre a arqueogenética das linhagens semíticas. O foco foi o haplogrupo J1Y Dina, frequentemente chamado de haplogrupo de Abraão. Mapeamos a mutação L1471. Que identifica a expansão ismaelita na Península Arábica. Os dados revelaram uma divergência clara, ocorrida há aproximadamente 4.000 anos, coincidindo com um período patriarcal. Analisamos como o isolamento geográfico no deserto de Parã fixou traços genéticos e linguísticos específicos, enquanto a linhagem de Isaque J1P58 se consolidou no levante a de Ismael J1L858, fluiu para o sul. Essa assinatura biológica provou ser o elo físico entre a narrativa bíblica e as populações atuais, confirmando que a separação descrita em Gênesis tem lastro na realidade biológica. Investigamos as inscrições em rocha na região de Auyula e Taima, onde as 12 tribos ismaelitas foram mencionadas pela primeira vez em textos extrabíblicos. Essas evidências epigráficas confirmaram que os descendentes de Ismael se organizaram em uma confederação poderosa muito antes da monarquia israelita. Avaliamos a conexão geopolítica dessa rivalidade. Se a Primeira Guerra foi por um poço em Berseba, o desdobramento moderno é a disputa por recursos e território na mesma região. Analisamos o funeral de Abraão na caverna de Macpela como o único registro arqueológico de uma trégua diplomática entre os dois ramos. Foi o momento onde a genealogia reconheceu que, embora Isaque detivesse a aliança, Ismael detinha a força do deserto. Avançamos na investigação para identificar o rastro arqueológico deixado pelos 12 filhos de Ismael. Mencionados em Gênesis 25, analisamos os anais de Tiglat-Pileser III e as inscrições neoassírias que mencionam a coligação de Quedar, descendente direta de Quedar, o segundo filho de Ismael. Essas evidências comprovam que os ismaelitas não permaneceram como simples nômades errantes, mas estabeleceram um monopólio sobre a rota do incenso. Documentamos as escavações em Adumatu, a bíblica Dumá, onde encontramos templos e fortificações que revelam uma sociedade altamente organizada e militarizada. Analisamos a cerâmica de estilo midianita ismaelita, encontrada em todo o Negueb, que prova uma rede de comércio integrada que unia o Egito, a Mesopotâmia e o sul da Arábia. A arqueologia forense das rotas comerciais
revelou que, enquanto Isaque se consolidava na agricultura e na posse da terra prometida, os descendentes de Ismael dominavam as artérias financeiras do mundo antigo. Esta seção detalhou como a profecia de que Ismael seria pai de 12 príncipes se manifestou materialmente através de reinos poderosos como os nabateus, cujas origens remontam a essa mesma linhagem ismaelita. Cruzamos esses dados com as estelas de vitórias sírias, que ao descreverem batalhas contra as rainhas árabes, confirmam a resistência e a força militar descrita nos textos bíblicos. A investigação provou que o homem bravo do deserto construiu um legado de pedra e ouro que desafiou os maiores impérios da antiguidade. A primeira guerra entre Ismael e Isaque não terminou. Ela apenas mudou. De forma da cerâmica de Berseba aos laboratórios de genética, a evidência é clara. A Bíblia descreveu com precisão cirúrgica a origem de um conflito eterno, mas há uma lição maior. Mesmo no deserto, Deus ouviu o grito do menino. A história não é apenas sobre direitos legais e guerras por possos. É sobre a fidelidade de um Deus que cumpre suas promessas a ambos os ramos da família de Abraão. Queremos saber de você, arquivista. Após os detalhes jurídicos das tabuletas de Nuzi, sua visão sobre essa separação mudou? Esperamos que a verdade histórica e a profecia tenham te impactado. Mantenha-se vigilante e lembre-se, a história não para, ela aponta para a eternidade. Até o próximo capítulo. História e eternidade.